Boa noite. A gente está iniciando uma live em frente, mais uma live. Essa com o tema o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Defesa e desafios. Trouxemos dois convidados aí muito generosos que aceitaram o convite e estão aqui para debater esse tema tão fundamental. Já começo agradecendo a vocês dois. Por trazer os seus conhecimentos, para compartilhar aqui com a gente e fortalecer o debate que a gente está se propondo a fazer. Agradeço você, Isa, e agradeço a você, Caio. Eu ainda vou fazer as devidas apresentações. Só que enquanto as pessoas vão se achegando aí na live, a gente já está aí com quase 10 pessoas, então eu vou falar um pouquinho do Coletivo em Frente e falar um pouquinho do porquê dessa live. Bom, a live, ela se faz importante em qualquer momento, né? Mas a gente há de convir que esse tema, em julho, o ECA completou 30 anos, né? No dia 13 de julho, se não me engano, agora me fugiu o dia, mas acho que é 13 de julho. Completou 30 anos e muitas pessoas aí, muitos movimentos, né, estão fazendo lives sobre esse tema e a gente achou importante fazer também devido à importância e também ao momento histórico que a gente está vivendo de desmonte de políticas públicas, né? A gente precisa cada vez mais defender os direitos sociais e aí entram fundamentalmente os direitos da criança e do adolescente. Bom, passados esses 30 anos, o que é importante a gente ter em mente? A importância do ECA. Né? Antes do ECA, eu vou falar brevemente, porque eu não sou palestrante aqui, tá, gente? Sou mediadora, mas só para falar porque a gente escolheu falar sobre isso. O ECA é um importante documento que foi aprovado na efervescência de movimentos sociais, né? A década de 80, ela vem com uma abertura democrática, do debate democrático, dos movimentos sociais, e entre tantos segmentos da sociedade, há uma visibilidade sobre os direitos da criança e do adolescente, que até então eram vistos como menores, né, os códigos de menores que teve aí ao longo das décadas foram códigos que eram específicos, né, um ordenamento jurídico para algumas crianças e alguns adolescentes, né, muito mais para penalizar, punir, do que efetivar direito e entender a criança e o adolescente como sujeito em pleno desenvolvimento. Então, essa live é para a gente dizer sobre nenhum direito a menos, sobre a proteção integral, a importância da defesa, né, em tempos de desfinanciarização das políticas públicas, em tempos de desmonte, né, isso acarreta ainda mais violação de direitos e inclui-se aí a garantia dos direitos, de proteção integral e dos direitos da criança e do adolescente. Há muitos mitos em relação ao ECA, muita gente que fala do ECA erroneamente, ou depois do ECA a gente não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente ouve muitos mitos. Então, essa live aí tem o objetivo, eu trouxe dois especialistas na área para a gente desfazer esses mitos, entender melhor como funciona. A Isa vai trazer o conselho tutelar para a gente, as atribuições, competências, o Caio vai trazer especificamente sobre o ECA, quem é a criança e o adolescente. E é importante falar que o ECA é um dos mais importantes documentos, normas legais, né? É um avanço muito grande a gente pensar que o menor passa a ser entendido como criança e adolescente, e não é só isso, ele passa a ser visto como sujeito de direito, sujeito a ter voz, a participar dos movimentos, a poder se manifestar. Então, essa live ela vai trazer para a gente a importância do ECA, a importância da gente defender o ECA e a necessidade da gente defender a proteção, fazer a defesa da proteção integral das crianças e dos adolescentes. Tá? Vou falar brevemente, não vou me estender mais sobre o Coletivo em Frente. Nós lançamos recentemente, né? Nós somos pré-candidatos dentro de uma pré-candidatura coletiva, uma proposta de candidatura coletiva. Dentre outras coisas que nas outras lives eu já falei muito, né? Que a gente fez várias reuniões, daí pós-pandemia, né? Começamos a fazer as lives, todo o trabalho que a gente já vem desenvolvendo. Agora a gente está com essa pré-candidatura. Nós somos em 5, é a Andréia dos Santos, a Camila Zaina Drummond, o Danilo dos Santos, a Marisa Barleto e eu, Roberta Stolpa, que eu nunca falo meu nome no começo da live,
Eu sou a Roberta Stoffa, e nós 5 estamos propondo aí uma pré-candidatura. A gente lançou um vídeo bem interessante, de 1 minuto e 10, explicando o que seria um mandato coletivo, para quem não sabe ou ainda não conheceu nenhum. A gente está aí com algumas inspirações, com alguns desejos, alguns sonhos, e a possibilidade de ocupar um espaço, né, que a juventude precisa ocupar também. E falar em juventude, hoje é dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. A gente fez uma postagem sobre o Dia Internacional da Juventude. A juventude também tem um estatuto específico, que só em 2010 a palavra juventude foi incluída através de uma proposta de emenda constitucional na Constituição Federal de 88. E em 2013 foi aprovado deixa eu ver, eu anotei aqui o termo, SINAJUVE, né, que é o Estatuto da Juventude, que se entende que são as pessoas entre 15 e 29 anos. A gente tem muita juventude aqui em Ourinhos, né? E a gente precisa ocupar os espaços, pensando na importância dos conselhos de direitos, dos movimentos sociais. E então hoje é um dia que se faz ainda mais importante, né? Vamos debater sobre o ECA, e hoje é o Dia Internacional da Juventude. A gente fez questão de fazer uma postagem sobre isso, porque é um tema que nos é muito caro e nos interessa muito. Bastante gente já mandou oi, boa noite a todos que estão aí. Eu vou apresentar, vou copiar, porque currículo eu sempre copio, vou copiar, vou ler o currículo dos convidados que estão aqui. O Caio, Caio Andreu da Silva, ele é psicólogo, mestre em psicologia, e ele atua no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, daqui de Ourinhos, e também atua como docente universitário, acredito que na área de psicologia mesmo, né, Caio? Depois você pode, se você quiser complementar. E a Isabela Stefani, ai meu Deus, bati o dedo onde a gente tinha que bater aqui. Isabela Stefani Correia de Moraes, que a gente vai chamar de Isa, conselheira tutelar, formada em psicologia pela Unifil, e membra do Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres de Ourinhos. Agradeço novamente a presença dos dois, sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos que estão acompanhando a live, vocês dois. E eu só vou apresentar agora rapidamente como vai ser essa live, tá? Pela temática e pelo que os convidados queriam falar, o Caio vai ser o primeiro, porque ele vai falar especificamente sobre o ECA, sobre esse documento que é tão importante, né? Para quem ele é, o que ele é, e o Caio vai fazer um bom uso do tempo dele, tenho certeza. E depois a Isa, ela vai falar especificamente do Conselho Tutelar, as atribuições, competências, né? Então, os dois trabalham com criança e adolescente diretamente. Eu acho que vai ser um momento muito rico e a gente fica aguardando aí as perguntas para o debate. Cada um vai ter 15 minutos, eles mesmos vão controlar o tempo deles aí, a gente já combinou. E fiquem à vontade, tá? Eu vou passar a palavra, então, para o Caio, para ele iniciar, e vamos debater. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Roberta, em nome do Coletivo Em Frente, por essa oportunidade para a gente debater o ECA, como ela já adiantou, um documento aí dos mais importantes que a gente tem, né, vinculado a crianças e adolescentes em nosso país. Gostaria também de então, não só agradecer o convite, mas também de cumprimentar a Isabela. A gente tem uma parceria aí agora em Ourinhos, né? Essa parceria já vem de alguns anos, inclusive, né, lá na universidade, né, com a ministra Aula. Então, é um prazer aí também estar com ela e a gente poder debater esse tema aí tão importante. Agora, como parceira de trabalho, a gente tem muitos desafios aí, né, Isa? Dentro do município, né, e a gente tenta, né, na medida do possível, estabelecer uma boa parceria, um bom contato, e inclusive esse é um dos aspectos aí essenciais frente à defesa do ECA, que seria essa articulação profissional, né, como assim que a gente fala, para casos, né, que envolvem as violações de direitos, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu pensei em dividir minha fala, né, em 2 pontos mais básicos, para também não me alongar muito, para a gente poder, como a Roberta trouxe, fazer um debate
em relação a esse tema, que eu acho também extremamente relevante nesse momento, nesse contexto histórico e político, inclusive. Então, assim, a gente vai pegar pelo próprio título, né? Então, a gente está falando de defesa e desafios. Então, a grande pergunta é, por que defender o ECA? E quais são os desafios que a gente tem após 30 anos desde a sua promulgação? Então, quando a gente fala em defesa do ECA, a Roberta também trouxe um pouco esse contexto histórico que é importante, né, em relação ao Código de Menores, os de 1929 e 79, que justamente coloca crianças e adolescentes, colocavam crianças e adolescentes como objetos, né, que a gente fala de intervenção, seja da família, seja do próprio Estado. Né, então, visto como objetos, tinha a categoria menor, que também ele situa, né, a gente fala que o menor não é só uma expressão. Quando a gente fala assim, o menor foi até a escola, o menor cometeu um delito, o menor, mas ele carrega, né, também um sentido, né, muito negativo à própria noção, né, que a gente fala de crianças e adolescentes. Então, com isso, quando a gente fala do ECA, desde a sua promulgação lá em 1990, né, que então foi comemorado aí no mês de julho, a gente também entende que o Estatuto ele traz uma série de rompimentos, de inovações que são extremamente relevantes quando a gente se atenta ao cuidado de crianças e adolescentes. Então, com isso, a gente traz alguns princípios muito básicos, né, como, por exemplo, o princípio de que o Estado, a família, a sociedade, ela é responsável pelo cuidado de crianças e adolescentes, tá? Então, isso é algo novo, porque justamente a gente não colocava, né, muitas vezes, a sociedade, né, de maneira geral, principalmente, o próprio Estado, desse papel, né, de protagonismo frente a esse cuidado. Né? A gente sempre atribuiu à família esse cuidado, tá? Então, assim, crianças, né, e adolescentes vistos como objetos, não como sujeito de direitos, como bem a Roberta trouxe. Então, esse é um aspecto fundamental para a gente pensar o ECA. O ECA é destinado, então, a todas as crianças e adolescentes, aí, né, compreendido, né, de 0 a 18 anos, tá? Em que é uma legislação, como também já foi dito, uma das mais avançadas no mundo, né, justamente por trazer esses princípios, né, como, por exemplo, esse primeiro que eu trouxe, né, que aí a gente pensa como que a gente, então, faz essa defesa, tá? Então, essa proteção, né, que a gente tem que garantir a crianças e adolescentes, né, que é considerado pelo ECA como sujeitos em desenvolvimento, tá? Isso é muito importante também. Então, antigamente, né, a gente fala que não existia muitas vezes essa noção, né, de que crianças eram sujeitos, né, que estavam em desenvolvimento, que tinham suas especificidades, digamos assim, né, tinham algumas características, né, que eles são próprias, assim como os adolescentes. Mesmo entendendo que essas características, elas podem mudar, né, de acordo com o contexto que a criança vive, um território, né, pode ser um bairro mais periférico, um bairro nobre, então tudo isso, né, a gente fala do contexto, um recorte de raça, também é importante a gente pensar como essa criança está situada, um recorte de gênero também, então assim, a gente tem que apresentar essas crianças e adolescentes, então, como sujeitos de direitos, e sujeitos que têm demandas bastante específicas, diferentes de nós adultos. Tá? Ao mesmo tempo, é importante a gente verificar que o ECA também inaugura um pouco a nossa concepção de quem são essas crianças e adolescentes. Ou seja, eu estou falando de sujeitos que muitas vezes a gente sempre traz uma noção de incompletude para criança e adolescente. Isso significa o quê? Que a gente é sempre um sujeito que a gente só fala em potencialidades, é sempre um sujeito que a gente fala que não sabe muito das coisas, porque o adolescente é rebelde, ou porque aquela criança não sabe fazer algo direito ainda. Né? Então, a gente não consegue, muitas vezes, explorar aquilo que eles já têm, aquilo que eles já apresentam. E isso é importante a gente considerar, por exemplo, quando a gente vai falar dos espaços, né, que eles convivem, dos espaços da voz, né, por exemplo, que a gente pode ofertar a crianças e adolescentes, que a gente deve ofertar a crianças e adolescentes. Tá? Então, quando a gente pensa que crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento, são sujeitos de direitos, e a gente traz essa dimensão do protagonismo infanto-juvenil, então a gente considera que são sujeitos que têm voz, sujeitos que têm direito à participação, têm direito à vida, têm direito à educação, têm direito à saúde, têm direito ao lazer. Tá? Então, esse é um aspecto importante também quando a gente vai falar, por exemplo, da questão do território.
certo? Então, por exemplo, um espaço para que a criança e o adolescente ele conviva, eles se encontrem, né? Políticas públicas, né, por exemplo, para a infância e juventude nesse sentido, elas são essenciais. Então, assim, estamos falando de um público que historicamente, durante muitas décadas, né, séculos inclusive, eles sempre foram alvos, objetos de intervenção e nunca tiveram uma posição de protagonismo. Hoje em dia, a gente fala que existe um cuidado, um olhar muito grande para crianças e adolescentes. E isso veio muito por conta do ECA. Então, assim, nesses 30 anos, né, muita coisa evoluiu, muita coisa se transformou, inclusive, e muita coisa também nos desafiou, né, vamos dizer assim, e que é o que a gente precisa pensar daqui para frente, né, 30 anos para frente, enfim, principalmente para quem atua nessa área, né, como a Isabela, e também para a sociedade de modo geral, enfim, e o próprio poder público, enfim, as pessoas também estão aqui junto com a gente. Bom, então a gente vai pensar o seguinte, quando eu falo do ECA, então a gente está pensando aí no conjunto, né, vamos dizer assim, de normas, né, num conjunto de legislações, um conjunto de conhecimentos, né, que também são ofertados a crianças e adolescentes. Tá? Então, com isso, quando a gente pode pensar como a família se responsabiliza, como o Estado se responsabiliza, como a sociedade se responsabiliza. Tá? Então, e como que a gente pode garantir, por exemplo, uma proteção a crianças e adolescentes, como a gente consegue, então, promover a participação, por exemplo, desse público dentro de espaços democráticos, como, por exemplo, o Conselho de Direitos, tá? Como a gente consegue, então, garantir a proteção entre o papel que a Isa vai falar do Conselho Tutelar. Então, assim, são uma série de desafios que a gente tem quando a gente atua diretamente com crianças e adolescentes. Eu, dentro da minha área de atuação, desde a faculdade, sempre me interessou muito esse tema, né? Porque a gente sempre enxergava essa ideia da criança e do adolescente como um sujeito sem voz, um sujeito que não participava, um sujeito que ele não conseguia, muitas vezes, ter visibilidade, né, dentro de alguns espaços, né, e fica aquela ideia de que sempre é o adulto quem vai ter que dizer algo para a criança ou adolescente e nunca permitir que ele, né, ou ela, tenha espaço, ele se mostre, se posicione, tenha opinião, tá? Então eu acho que o Estatuto ele tem essa grande importância, tá, em relação a garantir a participação desses sujeitos, né, de crianças e adolescentes dentro desse espaço, que é importantíssimo justamente para que a gente consiga entender quais são as demandas, quais são as especificidades que crianças e adolescentes têm. Eu sempre dou um exemplo que eu acho muito interessante, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, que assim, as gerações elas vão mudando, né, e novas crianças e adolescentes eles vão surgindo. Então, se, por exemplo, hoje eles têm um domínio aí com a tecnologia, que de repente, né, na nossa época a gente, né, não existia muito ainda, a gente, por exemplo, pode ter muito a aprender com eles nesse sentido. A gente pode pensar em espaços que eles habitam, na maneira como se relacionam, que pode nos mostrar muitas coisas. Então, eu sempre falo que quem atua com criança e adolescente, quem convive, né, eu sempre digo, não é nem quem atua apenas, é quem convive, seja filhos, sobrinhos, netos, enfim, né, que tem essa convivência com criança e adolescente, a gente precisa entrar um pouco no mundo dessas crianças e adolescentes. A gente precisa habitar junto com eles um pouco esse mundo deles. Né? Então, e não apenas nesse lugar, por exemplo, seja um profissional, seja do pai e de uma mãe, seja, enfim, um representante do poder público, né, desse lugar de colocá-los, né, sempre como alguém que sabe menos, ou sempre alguém que não tem algo relevante a dizer. Tá? Então, assim, o ECA, ele traz justamente, né, essa dimensão do protagonismo, tá? Então, de como a gente pode construir junto com eles, né, então, esse protagonismo, tá? E principalmente garantir as suas proteções. Tá? E aí a gente pensa em alguns instrumentos. Então, assim, vamos pensar em instrumento de participação, né, democrático, espaços, né, por exemplo, os conselhos de direitos, né, e instrumentos aí de proteção, como principalmente o Conselho Tutelar. Né? Então, são duas instituições aí que a gente pode pensar como essenciais, né, nesse pilar, né, dentro do ECA, porque é justamente a partir deles que você justamente consegue desenvolver, né, e garantir, então, esse protagonismo,
tá? Mediante a participação, né, dentro desses espaços e, consequentemente, a proteção, né, mediante alguma suspeita de violência ou violação que pode acometer crianças e adolescentes, e aí, no caso, teria que ser acionado o conselho tutelar. Tá? Então, assim, nesse sentido, a gente pode pensar agora alguns desafios. Tá? Então, assim, a gente traz um panorama de defesa. Então, por que é importante a defesa? Justamente por todos esses motivos que a gente já elencou até então. Né? Então, assim, são 30 anos, a gente fala que é um estatuto novo, né? Porque então surgiu junto, né, também com a redemocratização do nosso país. Ele foi já, então, sendo construído dentro desse processo. E claro que há diversas inconsistências, há críticas, né, que eles podem fazer, mas, de maneira geral, ele é um estatuto novo e que, sim, a gente vai falar um pouco dos desafios. Então, quais são alguns desafios que eu, pelo menos, posso pontuar, e, de repente, no debate a gente pode até ampliar essa discussão, do ECA, hoje, né? Então, quais são alguns desafios? Então, por exemplo, a gente pode pensar na própria implementação de políticas públicas. Será que eles estão atendendo às demandas e necessidades de crianças e adolescentes? Eu penso que esse é um desafio, principalmente políticas públicas abrangentes. Será que elas atendem à necessidade, à demanda deles? Segundo ponto que eu tento trazer o diagnóstico. Como a gente faz esse diagnóstico? Ou seja, o problema, a estrutura, seja desde os equipamentos que atendem, que lidam, né, com crianças e adolescentes, que passam pelo Conselho Tutelar, pelo CRAS, pelo CREAS, pelas OSCs também, que temos aí espalhadas, né, pelos municípios, pelo próprio Conselho, enfim. Como é feito esse diagnóstico? Os espaços ofertam um bom atendimento? Existe uma equipe adequada? Então, eles têm acesso a esse espaço, por exemplo? Então, a gente pode pensar um pouco nesse diagnóstico de como é feito. Outro desafio que eu posso citar é em relação ao enfoque da repressão. Como a gente pode superar a repressão e a punição de crianças e adolescentes, que muitas vezes embasam muitas práticas, justamente porque eu penso que ao reprimir e punir, né, aí vem também aquela ideia anterior dentro do Código de Menores, né, por isso que eu falo, muitas vezes pode mudar, né, tem uma mudança de paradigma aí, né, que vem com o estatuto, mas a gente muitas vezes pode ter uma ação, né, de repressão e punição, sendo que é algo contrário ao que prevê o próprio estatuto. Então, muitos profissionais, né, muitas pessoas que lidam, né, com crianças e adolescentes, muitas vezes têm uma ação repressiva e punitiva, né, frente ao seu contato com crianças e adolescentes. Então, esse eu vejo também como um desafio muito grande, né, quando a gente atua nessa área, tá? Outra questão, da integração, aí até o que eu falei lá no comecinho, né, com a Isabela, então, assim, essa boa articulação, essa integração entre os serviços e equipamentos que, por exemplo, compõem, né, o ECA, né, compõem as políticas públicas. Então, existe aí uma boa integração, existe uma boa articulação, né, dessas entidades e órgãos que vai desde o Ministério Público, né, até o Conselho Tutelar, né, então, assim, como que isso é fiscalizado, como que isso é feito, né? E aí, também para crianças e adolescentes, quando a gente fala muito da educação. Então, por exemplo, você passa a informação adequada para a criança e adolescente? Eu falo desde, por exemplo, você apresentar o estatuto, né, que muitas vezes pode ser feito na própria escola, ou mesmo no serviço do CRAS, serviço do CREAS, enfim. Eles conhecem o estatuto, eles sabem para que serve o estatuto da criança e do adolescente, eles sabem que ele tem aí uma série de direitos, né, tem uma série enfim, então, de direitos que muitas vezes eles não são atendidos. Então, assim, passada essa informação, ele sabe, por exemplo, se ele sofre uma violação, ele pode recorrer ao Conselho Tutelar, que é um instrumento aí que vai justamente zelar pelos seus direitos, né, que visa garantir aí a sua proteção, né, seja uma violação dentro da própria família, ou mesmo, né, próprio Estado, alguma instituição. Tá? Então, eu acho que esses desafios, né, eu listei alguns, né, a gente depois até pode tentar elencar mais alguns. Eu penso que esses desafios, eles são importantes para a gente pensar daqui para frente, justamente porque o ECA, né, sendo aí, como eu falo, né, algo novo, né, apesar de já ter completado aí 30 anos, acho que a gente precisa ter esse desafio justamente de entender aquilo que o Estatuto traz e como a gente coloca, então, isso em prática para justamente garantir esse protagonismo. Tá? Para que a gente não fique apenas num discurso, né,
de que a gente precisa proteger crianças e adolescentes, mas que a gente consiga efetivamente promover isso, né, através das nossas ações, sejam elas, né, de cunho profissional, dentro das próprias famílias, né? Então, assim, eu falo que atuando, né, nessa política pública, a gente tem um desafio muito grande, também profissional, justamente dentro dessa concepção, né, não só do ECA, mas também de quem são essas crianças e adolescentes, acessar, eu falo, as camadas, né, nas periferias, né, eu acho que o profissional tem que se dispor a isso, né, ele tem que conhecer outras realidades, ele tem que entender a dinâmica dessa outra realidade, ele tem que estar disposto, disponível a entrar, a ingressar nessa outra realidade, porque eu falo, crianças e adolescentes, né, têm uma questão cultural, social, são muito diferentes. A gente não pode, como falo, homogeneizar, ou seria trazer uma ideia única de criança e adolescente. Né? A diversidade é algo que habita muito esse público. Não só esse público, né, mas falando especificamente deles. Então, quem atua, quem lida, quem convive, é importante ter essa dimensão. De que eles são diferentes, eles são diversos, e a gente tem que entender a maneira como cada um se expressa. Tá bom? Eu acho que de contribuições aí iniciais era isso que eu tinha para falar, tá bom? Novamente eu agradeço o espaço e eu fico aí à disposição. Eu acho que seria interessante a gente ampliar, então, um debate sobre esse tema, tá bom? Obrigado. O Coletivo em Frente, eu acho que todas as pessoas que estão assistindo aqui agradecem todas as reflexões que você trouxe. E, Caio, muito interessante, né? A gente pensar, os desafios não são poucos. A gente tem a defesa do ECA na sua integralidade, mas aí a gente tem diversos desafios que mobilizam e tem que mobilizar diferentes atores, diferentes serviços. Muito, a gente que agradece. Obrigada. Vou passar a palavra para a Isa, que vai falar sobre Conselho Tutelar. Isa, fica à vontade, a palavra é sua. Olá, boa noite. Em primeiro lugar também, né, agradecer ao convite. É muito bom a gente poder ocupar espaços assim. Para quem não sabe, agora a gente está numa gestão nova do conselho, então é bom a gente aparecer um pouco para ser conhecido, para as pessoas saberem quem somos nós, que houve uma troca assim quase que completa dos outros profissionais que trabalhavam antigamente, né, nos outros anos. Então, a gente está procurando mesmo esse acesso e eu agradeço, inclusive, a oportunidade de estar aqui, poder conversar, poder dialogar, que eu acho que é isso que é importante nesse momento, dialogar. Apesar da gente ter os nossos direcionamentos, é importante a gente estar aqui para dialogar, esclarecer e até questionar. É um prazer estar aqui também, né? Frente a frente com o Caio. Caio foi meu professor, estou na maior parte, né, da faculdade, professor, supervisor e entre outras coisas, e virou um parceiro muito, muito firme agora, né? Agora, nesse momento, principalmente da pandemia, porque eu entrei agora em 10 de janeiro, e aí já entrou logo pandemia, então, inclusive, eu não sei nem dizer, né, como é o trabalho do Conselho Tutelar fora da pandemia. Eu aprendi a trabalhar na pandemia. Então, Caio foi muito parceiro nisso, né, me auxiliando bastante. Essa nossa troca, assim, é muito importante para mim no nosso dia a dia. Mas, enfim, falando sobre, né, Conselho Tutelar, eu acho importante a gente começar falando sobre o artigo que regulariza o Conselho Tutelar como esse instrumento, né, para zelar pelos direitos da criança e adolescente, né, que é o artigo 131 do ECA. E ele traz, né, o Conselho Tutelar como o órgão permanente autônomo, né, que o nosso papel é esse, zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente. Quais direitos? Esses que estão garantidos no ECA, né, saúde, educação, vida, liberdade, né, enfim, todos os direitos básicos que é até curioso, né? Precisou ter um estatuto que garantisse esses direitos para as crianças, né? Então, daí já é um ponto, né, importante de se pensar. Mas o conselho é isso. A gente, apesar de terem
muitas visões sobre o Conselho Tutelar, muitas ideias sobre o Conselho Tutelar, o básico, o Conselho é isso. A gente está ali para garantir o direito, zelar pelo cumprimento, e é isso. Os serviços, a gente recebe muito encaminhamento de serviços, porque os serviços têm essa ideia já do que é o conselho, né? Então, entende o que é uma violação de direitos da criança e do adolescente. Então, com os serviços, a gente tem muita facilidade de troca. Quando eu falo serviços, são CRAS, CREAS, né? Saúde, escola, todo mundo que está por ali, nesse tripé da garantia dos direitos da criança e do adolescente, né? Que é família, Estado, sociedade civil. Então, todo mundo que está ali por perto, eles já têm, né, total noção, já trabalham há muito tempo com o Conselho Tutelar, então, pelo menos com a rede, a gente tem, né, esse contato muito próximo e acaba conseguindo fluir bem o nosso trabalho. Mas o que eu pelo menos percebi nesse tempo, né, que a gente está trabalhando, já faz o que 8 meses, 7 meses, né, a população. A própria população tem a dificuldade, na verdade, assim, eu não atribuo à população a dificuldade, eu acho que, na verdade, é falta de informação, assim, do próprio Estado, né, de explicar, permitir o acesso da população ao que é o Conselho Tutelar, porque muitas vezes a gente recebe, as pessoas procuram o Conselho Tutelar por situações que não são violação de direitos da criança, né, do adolescente. A gente faz o possível para ajudar, a gente faz tudo que está dentro das nossas atribuições, mas a gente não pode sair muito disso. E isso é uma coisa que a gente vem sentindo muito, e é por isso, inclusive, que eu achei muito importante esse espaço, né, para a gente poder explicar melhor o que é. Muitas pessoas procuram a gente por questão de disputa de guarda, de visitação, reconhecimento de paternidade e essas coisas assim, apesar da gente orientar, a gente encaminhar, a gente fazer o que a gente pode fazer, não é atribuição do conselho. E eu acho que falta isso, falta a conscientização da população assim mesmo, né? A gente tem o nosso telefone do plantão, né? Porque a gente trabalha, principalmente agora na pandemia, antes a gente trabalhava, né, das 8 às 18 com um intervalo de 2 horinhas aí de almoço. Agora reduziu o horário de trabalho e aumentou o horário do plantão. Então, a gente fica com o plantão, o celular de acesso do plantão, e a gente é muito acionado o tempo todo por situações que não são atribuição do Conselho Tutelar. E eu, particularmente, não responsabilizo a população por isso. Eu acredito que existe muito essa omissão, né, do próprio Estado de se explicar, de garantir o acesso. E começa por aí, porque, pelo menos no nosso trabalho no dia a dia, a gente tenta escutar muito a criança, né, criança e adolescente. É mais fácil conversar com adolescentes e crianças maiores, né, porque é fácil de perguntar, é fácil de você, né, entrar em algum assunto ali, conversar e conseguir entender um pouco melhor do que está acontecendo, mas quando é uma criança pequena, a gente depende da família, da sociedade, e são essas as pessoas que não têm acesso à informação, né, do que é o conselho, de como acionar, de qual a situação acionar, o que pode fazer no momento, né, que identifica, sei lá, uma situação de violação de direitos, né, o que mais aparece são denúncias que, na verdade, a gente vai descobrir que é briga de vizinho, então a gente acaba, né, a gente se perde no meio das denúncias e acaba não conseguindo focar naqueles casos que são, assim, que a gente sabe que existe a violação de direitos e que a gente precisa fazer uma visita, precisa fazer outra, precisa ir na casa da tia, e aí a gente precisa se locomover de várias formas e acaba se perdendo nesses conflitos familiares. E aí as pessoas falam, mas é que tem uma criança no meio. Muitas vezes não é porque tem a criança no meio que o direito da criança está sendo violado. Então, basicamente, assim, o que eu trago, na verdade, é essa grande dificuldade. Eu não tenho tanta experiência, né, em conselho tutelar, como disse, comecei esse ano, mas esse tempo já deu para a gente perceber e sentir muito, assim. Ainda mais agora, na pandemia, porque os serviços pararam, né? Eles estão funcionando da forma que eles podem, da forma que eles conseguem, só que a gente não pode parar. O Conselho Tutelar não pôde parar. A gente diminuiu o horário de trabalho, assim, de atendimento ao público, mas
nos outros horários a gente está ali, a gente está trabalhando, a gente está fazendo, né, fazendo visita domiciliar, que é uma coisa que a gente não poderia, né, na verdade, mas a gente tem que fazer, porque a população que a gente acessa muitas vezes não tem um telefone que a gente possa ligar, ou a gente liga e não consegue contato, e a gente tem que procurar, né, porque assim como a gente percebe que o número de violência contra a mulher aumentou muito durante a pandemia, dos homicídios, né, do feminicídio, né, é a mesma coisa com a criança e adolescente, porque agora as crianças estão em casa. Ainda que antes a gente tinha esse canal com a escola, né, porque ficava mais tempo na escola, ou ficava mais tempo na creche, então a gente já tinha outros olhares por ali, né, e agora não, agora as crianças estão em casa e as famílias estão em casa, então a convivência tá puxada, né, e aí que acaba aumentando, e aí as pessoas fazem denúncia, e aí a gente vai, e às vezes não é, ou às vezes é, e a gente não consegue perceber, e a gente tem que ir num outro momento, sabe, então a gente está se articulando, né, e se descobrindo, na verdade, como conselho tutelar. Porque o concreto a gente tem. O que a gente tem que fazer, a gente sabe, que é garantir o direito da criança e do adolescente. Agora, como a gente vai fazer isso, que é uma coisa que a gente está aprendendo a desenvolver agora, né? Esse contato, assim, essa articulação com os serviços é muito importante para a gente, ajuda muito a gente, inclusive eu, né, particularmente o Caio, coitado, todo dia que eu trabalho eu tô ali, Caio, vamos conversar, porque é isso, é com quem eu tenho, né, que a gente vai acompanhando caso a caso e conversando, os outros serviços também, não só isso, o CRAS também me ajuda bastante, as escolas eu mantenho um contato muito próximo também, e até, assim, Poder Judiciário, as técnicas do fórum, a gente tem mantido essa articulação, a gente não se desligou de forma alguma, né, juíza e promotor, às vezes eu acho que eles vão ficar até loucos, do tanto que a gente fica indo atrás deles, mas é porque é isso que a gente consegue fazer no momento, né, uma das maiores dificuldades nossa nesse momento é garantir a proteção, assim, na questão, assim, de violência física, né, sexual, que é o que acaba pegando mais, porque o que tinha bastante antigamente era evasão escolar, né, agora ainda está tendo bastante demanda de abandono intelectual, porque os pais acabam não indo retirar os materiais que precisam ser retirados nas escolas, e isso configura um abandono intelectual, né, ainda mais porque nesse momento houve uma reconfiguração da escola, de se modificar por completo, e eles são cobrados e cobram os alunos, e precisa dessa parceria com os pais, e muitos pais acabam não garantindo esse acesso, né, porque uma coisa é você pegar o material e levar para o seu filho não conseguir fazer, outra coisa é você nem pegar o material, então é nesse sentido, assim, que a gente está tendo que pegar nas entrelinhas para a gente entender o que a gente pode fazer, porque a gente tem que olhar para a realidade das pessoas também. Tem muita mãe que tem 4, 5 filhos, como que vai sentar para fazer atividade com as crianças, né? E aí a gente tem que ir se comunicando muito bem com as escolas, né? Para a gente poder organizar isso direitinho, né? Organizando direitinho, a gente consegue fazer funcionar da maneira que é possível. Mas, no geral, é isso, assim, o que a gente mais tem de dificuldade no nosso trabalho é esse. Quando existem, outra situação que a gente também é muito acionada quando não é uma situação de violação de direitos, é a situação de ato infracional cometido por adolescente. No ECA é estabelecido que o ato infracional cometido por criança é a atuação do conselho, então a gente tem que atuar sim, a gente tem que, né, fazer os encaminhamentos, a gente não penaliza, a gente não pune, né, a criança, a gente trabalha aquela família. Então, o que aconteceu? Qual foi o ato infracional? Por que aconteceu isso? Vamos tentar entender, vamos encaminhar para algum lugar, né, vamos procurar um auxílio psicológico, aquilo que for possível, né, para garantir a mudança de perspectiva dessa criança diante do possível. Agora, em situação de adolescente, já não é mais a gente. E aí, muitas vezes, as pessoas ligam para, ai, meu Deus, tem um adolescente aqui pulando o muro da minha casa. E chama a polícia, sabe? Infelizmente, esse tipo de situação tem que ser acionada a polícia. Por mais que seja um adolescente, é acionada a polícia. E
enfim, nessas situações de violação de ato infracional cometido por criança, a gente trabalha, a gente faz os encaminhamentos. Nos outros, a gente só esclarece. Olha, não é com a gente, vocês têm que, né, chamar a polícia. Tem muita gente que denuncia adolescente por estar sofrendo agressão desse adolescente. E a gente denuncia, faz o boletim de ocorrência, porque por mais que seja um adolescente, que a gente precise pensar, né, nessa repressão e punição até que o Caio trouxe, existem situações que precisam ser denunciadas, até também por uma questão de garantia de proteção da própria vítima, né? Porque também a gente não pode simplesmente achar que tá tudo bem um adolescente bater na namorada, né? Só porque ele é adolescente. Então, precisa ser garantido, mas existe esse olhar um pouco diferente, um pouco não, né? Muito diferente do que era antigamente. Mas, assim, no geral, acredito que eu tenha sido até breve. É isso, o Conselho Tutelar está aí para isso. A gente está para garantir o direito da criança e do adolescente. A gente sempre está disponível para dúvida, para esclarecimento. De forma alguma, a gente vai negar alguma informação, né? Mesmo a gente estando trabalhando numa situação que a gente não deveria, sem os equipamentos de proteção necessários e que seriam ideais para a gente está trabalhando e a gente está aí disponível. E está disponível também para dúvida, né? A gente não está só ali para ficar sentada na cadeira esperando uma denúncia, levantar e sair correndo. Não. A gente está ali para esclarecimento e a gente orienta. E mesmo que esses casos que as pessoas procuram a gente, assim, de eu quero regularizar a guarda, ou estou indo entregar meu filho para minha ex-esposa e eu não estou encontrando ela. A gente orienta, né? Advogado, procura advogado, OAB, a gente encaminha, faz o encaminhamento, dá na mão da pessoa para a pessoa ir. Ai, meu filho está surtando. Tá, a gente ajuda, a gente escuta, a gente encaminha, a gente vai, né, trabalhando diante do possível. Mas eu sinto que o nosso trabalho, ultimamente, apesar de tudo isso, tem sido muito efetivo. Eu tinha uma visão do Conselho Tutelar muito assustadora antigamente, né? Antes, assim, de eu entrar no Conselho, de eu ter acesso ao interno do Conselho, eu tinha uma visão muito diferente do que eu tenho agora. E hoje eu entendo muito do que as pessoas julgam. O Conselho Tutelar não faz nada, o Conselho Tutelar não funciona. Na verdade, é que as pessoas não têm noção de tudo que a gente está fazendo, né? De todos os casos que a gente acompanha, de todas as pessoas que a gente acessa, de todo mundo de tudo, muita coisa a gente faz. Então, é isso, a gente está aqui, né? A gente está à disposição para ajudar, mas principalmente para esclarecimento, né? Eu acredito que esse seja o nosso principal papel nesse momento. Mas é isso, acho melhor eu ficar quietinha agora. Estou à disposição aí para o debate, para conversar, mas vou passar a palavra para a Roberta agora para a gente poder dar continuidade a isso aí. Muito obrigada, viu? Isa, muito obrigada. Muito interessante você falar sobre o Conselho Tutelar. E sim, concordo com você. Como é desconhecido o trabalho, como é pouco divulgado, como é cheio de mitos e coisas, às vezes, até muito pesadas, que é essa coisa de que não serve para nada, não funciona, né? E você trazer essa perspectiva da proteção da criança, da defesa do direito, o que é, o que não é, né? E quantas vezes vocês são chamados e não é um caso de violação de direito. Isso é muito interessante para a gente conhecer melhor esse trabalho tão importante. Obrigada, Isa. Vieram muitos comentários de que orgulho, que saudade, de que o nosso debate está de alta qualidade, de vocês dois. Entre tantos elogios, e digo aqui boa noite em nome dos dois também para todo mundo que está aqui. Eu vi uma pergunta que é da Marisa, que é do coletivo, a Marlisa Barleto. E eu também tenho uma pergunta que, conforme a Isa foi falando, então eu quero, me surgiu assim, eu vou aproveitar e fazer. Então eu vou ler a da Marisa, vou ler a minha, e aí vocês fiquem à vontade para ver quem responde o quê. A minha vai ser direcionada para a Isa, mas a da Marisa, pelo que eu li, é para os dois, tá? Bom, da Marisa, ela fala o seguinte, eu vou pôr na tela. Caio e Isabela, se você tivesse o poder de instituir duas ações no campo de políticas públicas, nesse campo de direitos da criança e do adolescente, quais seriam? Pergunta interessante. E a minha é a seguinte, Isa,
eu trabalhei 2 anos em Cambará, logo depois que eu me formei, entre 2005 até 2007. Eu me formei em 2000, eu sou assistente social, me formei em 2003, e quando eu trabalhei em Cambará, entre tantas coisas que eu fiz lá, foi uma experiência muito interessante. Uma delas foi ser presidente da comissão da eleição do conselho tutelar, dos conselheiros. Que eu lembro que foi final de 2006, assim, novembro, alguma coisa assim, para eles assumirem começo de janeiro, aí como você falou que você assumiu começo de janeiro. Eles assumiram começo de 2007. E aí eu gostaria que você falasse para as pessoas como é esse processo, como você se tornou uma conselheira tutelar, como é em Ourinhos, né? Porque daí o ECA, ele dá as diretrizes gerais, mas os municípios têm leis específicas, inclusive podendo ampliar esse processo. E assim, quantos são o conselheiro tutelar, para as pessoas entenderem aqui em Ourinhos, onde fica, tá? Se você puder dar informações assim, mais falar sobre o processo de eleição, se tem prova, se não tem, se é só eleição, e algumas informações mais específicas de onde vocês ficam, quantos vocês são, e o horário de atendimento, você já falou que é das 8 às 18, mas tem os plantões. Como que alguém pode acessar um conselheiro durante um sábado à noite, né? E aí, essa é a minha pergunta para vocês. Se chegarem mais. Ah, chegou mais uma. Posso fazer? Aí a gente fecha em 3. Então tá. É da Estela Miranda. Peraí, deixa eu pôr show aqui. Diante aos inúmeros casos de negligência familiar no município, qual ação seria mais importante feita pelo Conselho Tutelar e CREAS? Eu creio que, então, para os dois. Tudo bem? Bom, agora eu passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade para responder. E vou fechar meu microfone, porque senão eu falo muito. Posso iniciar? Aí. Tá, vamos lá. Gostei da pergunta da Marisa. Me fez pensar assim, eu já estava pensando muitas coisas, muitas ações que a gente poderia garantir, mas enfim, né, tendo esse poder, né, vamos dizer assim, que acho que a pergunta traz isso, né, o poder de garantir 2 ações, certo? Seriam voltadas aí para crianças e adolescentes. Olha, uma primeira, aí pensando, acho que talvez nesse contexto nosso, principalmente político, né, eu acho que os conselhos de direitos, né, o da criança e do adolescente, garantir, de fato, uma efetiva participação, né, de crianças e adolescentes nesses conselhos, sabe? Eu acho que garantir, fala assim, o protagonismo juvenil, eu acho que esse é um, né, quando falando dos desafios, principais desafios. Então, eu colocaria esse como um ponto, tá? Pudesse poder, assim, de fato, garantir, né, essa participação, então, assim, praticamente a gente colocar, né, esse protagonismo, né, de uma maneira um pouco mais efetiva. Porque eu acho que isso é um desafio ainda, né, dos maiores que a gente tem, por exemplo, dentro dos conselhos de direito, né? E um segundo, olha, aí pensando mais uma dimensão territorial, ampliar espaços de convívio, né, espaços de encontro, praças, quadras, enfim, sabe, espaços de encontro para crianças e adolescentes, espaços públicos, né, que de fato garantam essa participação, esses encontros. Eu acho que principalmente na periferia, tá? Isso é algo que a gente tem ainda como muito desafiador. Então, se eu tivesse poder aí para 2 ações, eu pensei nessas 2, tá? E sobre a pergunta da Estela, ela citou caso de negligência, isso, familiar, né? Então, como que CREAS e Conselho atuam? Acho que seria isso. Eu vou ler de novo, Kai, pode ser? Diante dos inúmeros casos de negligência familiar no município, qual ação seria... Ai, peraí que subiu outra pergunta aqui. Qual ação seria mais importante feita pelo Conselho Tutelar e pelo CREAS? Eu acho que ela quer saber qual seria uma primeira ação, né, uma mais efetiva. Ou talvez não, porque ela fala de importante também, nem sempre é a primeira, né? Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, quando a gente fala da violação de negligência, geralmente é uma das violações, né, que mais aparece, né, quando remetidas a crianças e adolescentes. E assim, não é à toa porque passa também um pouco pela concepção que a gente tem em relação à negligência, né, então assim, a negligência na verdade é toda violação caracterizada, né, como uma omissão, né, que tem o seu lado mais extremo como sendo o abandono, tá? Entendendo, né, que a família possui aí condições, né, sejam materiais, emocionais,
para promover, né, o cuidado, né, dessa criança ou adolescente. Essa é uma definição importante, porque a partir disso a gente começa a entender, por exemplo, quando a falta, né, vamos dizer assim, de estrutura, seja material, afetiva, né, ela atinge toda a família, né, e consequentemente crianças e adolescentes, né, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso, né, na maneira como o serviço ele vai intervir, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem um caso, uma suspeita de negligência, você aciona o conselho tutelar, né, o conselho tutelar também ele faz essa primeira escuta, né, esse primeiro contato com a família, né, e o encaminhamento, tá? Então, acho que, aí pensando no CREAS especificamente, né, o CREAS ele atua justamente num contexto de violação, né, porque o CREAS atua justamente numa suspeita, né, de uma violação de direitos, né, no caso de crianças e adolescentes. Então, a gente tem esse contato com a família, a gente tenta conhecer o histórico dessa família, as relações que essa criança ela possui, quais são aí os elementos, né, que podem caracterizar essa negligência. Então, a gente busca, né, justamente a superação da violação, né, por parte dessa família, principalmente quando relacionada a crianças e adolescentes. Então, o papel do CREAS, né, não sei, a atuação do CREAS, eu acho que ela vem um pouco mais nesse sentido, né, então a gente fala assim, essa escuta sem julgamento, entendendo a realidade, né, como eu disse na primeira parte da minha fala, conhecendo a realidade dessa família, os recursos que ela tem disponível para a promoção desses cuidados, né, então a gente tem que buscar fortalecer a família, a gente tem que buscar incluir a família, né, em outros serviços, em outras políticas, né, então a gente faz esse papel articulador do CREAS, né, entre outras ações que a gente pode ter. Mas acho que só para poder resumir. Acho que eram essas duas perguntas, certo? Passo para a Isabela. Caio já trouxe bastante do que eu responderia, não porque ele roubou a minha fala, mas porque eu concordo, tanto na resposta para a Marisa, né, mas tanto para essa questão da negligência. A gente tem que ser muito delicado na hora de falar sobre negligência, porque às vezes o cuidado que aquela mãe oferece, falo mãe porque na maior parte são as mães, porque, né, estamos diante de uma realidade que poucos pais cuidam dos filhos, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha para uma mãe e só porque ela não cuida de uma criança do jeito que a gente cuidaria, ela está sendo negligente, né? Então, acho que a gente precisa desse olhar também, né? De tomar um pouco de cuidado. A gente recebe denúncia, sim, mas a gente vai ver a mãe tá lá, com 5 crianças, recebendo R$90 de Bolsa Família, sem um pai, sem ninguém para estar ali, para dar um apoio, não tem, sabe? Então, a gente faz isso, a gente recebe a denúncia, a gente vai atrás para entender o que está acontecendo. E a gente possibilita esses encaminhamentos. E a gente é bem claro com a família, olha, a gente recebeu uma denúncia desse tipo de situação, tá acontecendo alguma coisa, vocês estão precisando de alguma coisa. Em primeiro lugar, a gente se coloca ali para se disponibilizar como ajuda, sabe? Antes de chegar, tirar a criança, falar, meu Deus, tá negligenciando, vou levar embora. Claro, se for uma situação óbvia, que a gente chega e a gente enxerga uma negligência iminente que está, né, colocando em risco a vida da criança, é claro que a gente tira dali, a gente garante a proteção em algum outro lugar. Mas a gente é muito cuidadoso, porque é muito violento também para uma criança ser tirada de uma mãe, né, sem mais nem menos, sem estar entendendo o que está acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente se articula, né? CREAS, estamos aí para isso. E a pergunta da Roberta, vamos lá. A eleição. Pelo menos aqui foi o que ela falou. No ECA, ele deixa em aberto para os municípios organizarem as eleições como eles acharem melhor, né? E aí, a eleição que eu passei, pelo menos que foi no ano passado, teve uma prova primeiro, então a gente fez a inscrição, né, e tal. A gente fez a prova. Aí dessa prova, se eu não me engano, devia ter umas 30 e poucas pessoas, 32, 33 pessoas fazendo a prova, que tinha português, acho que informática e ECA. Não vou lembrar exatamente. E aí a gente fez a prova e desses 30 e poucos, os 15 melhores, né, foi uma questão de classificação mesmo, de pontuação. Os 15 melhores foram para a eleição. E aí a eleição foi feita pela rede, na verdade, né? Os eleitores foram
dos serviços que trabalham na garantia, né, do direito das crianças e adolescentes. Então, escola, saúde, educação, assistência social, todos esses serviços que estão aí, né, mais próximos da garantia do direito da criança e adolescente, foram convidados, entre aspas, assim, porque foi deixado em aberto para que eles nomeassem 5 representantes da instituição para fazer a votação. E aí, a gente teve, assim, as nossas formas de campanha, a gente não podia, tinha várias restrições, assim, não podia distribuir panfleto, não podia, enfim, várias restrições, e a gente fez a nossa forma de campanha, cada uma da sua, digo cada uma também, porque a maioria foi mulher. E aí, daí a gente teve também um dia do debate, que a gente foi convidada, teve sorteio, eram vários, acho que eram 5 temas, e aí tanto a ordem de apresentação quanto o tema foi sorteado. Acho, agora não lembro se a ordem foi também, mas eu acho que... foi, a ordem foi. E aí a gente foi lá, foi na Câmara Municipal com essas pessoas convidadas também, né, as pessoas que foram eleitoras foram convidadas para estarem lá nesse dia, para, né, saber o que a gente estava fazendo ali, literalmente. E aí nesse dia a gente cada uma falou sobre o tema que foi sorteado. O meu tema foi evasão escolar. Aí a gente teve um tempinho lá, falamos, e aí depois disso teve a eleição. E a eleição foi, né, voto secreto, normal, tudo foi organizado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. E aí no mesmo dia já saiu o resultado. Aí a posse foi agora no dia 10. Aí dessas 15 pessoas, na verdade, assim, ninguém foi desclassificado, dessas 15 pessoas que passaram na prova. Foram os 5 primeiros assumiram, que foi eu, a Larissa, a Valéria, a Vera e a Ana Paula. Não nessa ordem, porque eu não lembro exatamente a ordem. E os outros 10 ficaram de suplentes. Então, quando a gente precisa se afastar e tudo mais, é chamado esses suplentes para substituírem, porque o Conselho Tutelar precisa atuar em 5 pessoas. Não pode ter menos de 5 pessoas trabalhando no Conselho Tutelar. Então, aí precisa desses suplentes para isso. Respondi até essa parte, né? Acesso a gente. A gente está ali na frente da Secretaria da Assistência Social, na rua, né, dos expedicionários, número 580 ou 680, agora eu não vou lembrar. Mas é ali na frente da assistência social, perto da prefeitura, tem uma plaquinha bem bonitinha ali. A gente está ali de portas abertas. Durante a pandemia é das 7 da manhã até as 13. Então a gente, né, encurtou o horário, mas está fazendo direto, sem horário de almoço. E a partir das 13 é com plantão. O plantão é o telefone celular, que é 997-62-7928. Esse é o plantão que é para ser acionado em situações de violação de direitos da criança e adolescente a partir das 13, a partir da 1h da tarde. Antes disso, pode ser no telefone fixo normal, que é o 3322-1159. E é isso aí, espero ter respondido tudo. Vocês responderam, sim. Obrigada, gente. Inclusive, a Estela agradeceu ao Caio e a você, Isabela, dizendo que foi muito esclarecedora as respostas de vocês. Se eu não me engano, foi o Kleber que comentou da importância do Disque 100. A gente não falou, né, que o Disque 100 é para diferentes denúncias, não é só para criança e adolescente, mas também se usa, né? Deixa eu ver aqui que veio mais perguntas. Eu vou fazer as perguntas que vieram agora. A gente está com 1 hora de live, 58 minutos. Aí eu vou fazer essas e a gente já vai seguindo para encerrar, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu não quero pular nenhuma, peraí. O Kleber. Eu me lembro que na época em que trabalhei na assistência social, o Conselho Tutelar usava o CIPIA. Hoje em dia, qual sistema vocês usam para registro das ocorrências e como estão os dados no município? Eu acho que seria mais para você, né, Isa? Não sei se também, se o Caio quiser fazer algum comentário. E o Coletivo em Frente fez o seguinte comentário, eu acho que não é uma pergunta, é um comentário aqui. Eu vou pôr na tela. A criação de uma política municipal da juventude tem sido deliberada nas últimas conferências da criança e do adolescente pela própria juventude nesse importante momento, importante momento, e quem consegue manifestar sua voz e seus interesses, mas continua sendo esquecida pelo poder público.
se vocês quiserem comentar sobre isso. A Malvina está perguntando, Isabela, vocês só conversam com as mães ou também dão ciência ao pai, em caso, eu acho que em caso de negligência, não sei como ela tá, porque fica muita responsabilidade só para as mães, você falou um pouco disso já, né, Isa? Mas aí, se quiser comentar mais. E bom, eu vou ler a da Paula, que é a última aqui e a gente já encerra as perguntas, tá? Se vocês quiserem, eu repito. Quais os desafios do Conselho e do CREAS no desenvolvimento de suas atribuições, frente ao, ela colocou, desgoverno atual e a falta de investimento em políticas públicas, tá? Quais são os maiores desafios no trabalho cotidiano de vocês? Eu acho que é isso. Passo a palavra para vocês e em relação a, só queria falar porque me coçou aqui até sobre o comentário do coletivo, né? Como é importante a juventude ocupar o espaço, né? Dos conselhos, nos movimentos, e entender como funciona o conselho tutelar até para acionar, e realmente, né? Qual a responsabilidade da sociedade em relação também à não participação, de pensar nessas coisas, né? Que era uma das coisas que, hoje à tarde, quando eu estava relendo o EC, pensando, né? A importância do Conselho de Direito. A gente fala do Conselho Tutelar, ele é mais conhecido porque ele é um órgão que atua aí no cotidiano, né? Das entidades e tal, mas o Conselho de Direito, que normalmente leva o nome, a sigla de CMDK, não sei se aqui Ourinhos usa esse, né? O Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente, ele tem que ser um espaço também de apropriação dos adolescentes, da juventude e da sociedade civil que tem esse interesse na defesa dos direitos, né? Aí só queria falar isso. Vou passar a palavra para vocês. Tá, vamos lá. Kleber, qual o sistema que a gente usa para registro das ocorrências? Na verdade, assim, o que a gente recebe de denúncia, a gente já abre prontuário. Primeira coisa, né? Mesmo que a pessoa, eu não sei o nome, eu só sei que a mãe tá batendo na criança ali do lado. A gente vai atrás, descobre o nome e abre o prontuário. Essa é a nossa forma de registro. Quando é algum tipo de questão assim, como essa que eu falei, a mãe tava ali batendo, a gente registra boletim de ocorrência. A gente vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência. Quando existe algum responsável que faça esse boletim de ocorrência, aí a gente não faz. Mas quando o responsável não quer fazer, daí a gente mesmo faz, né, como garantia de proteger a criança, né? Eu espero que eu pelo menos não cheguei a ter acesso a esse CIPIA, não tive conhecimento. Isabela, vocês só conversam com as mães ou também dão ciência ao pai? Então, Malvina, muitas vezes a gente não tem pai, né? Muitas vezes não existe um pai na vida dessas crianças. Quando tem pai, a gente envolve sim o pai. A gente procura, principalmente, muitas vezes quando a gente chega em alguma situação de negligência, que a pessoa, né, eu não tô... A denúncia de negligência, a gente chega lá e vê que é uma situação de vulnerabilidade social. E vê que não tem um pai, pelo menos da minha parte, e eu acredito que da parte das outras conselheiras, a gente sempre procura orientar, né? A questão de procurar o pai, de procurar pedir pensão, né? Para garantir o básico para essa criança, né? Mas é isso, muitas vezes não se tem um pai para a gente ter contato. Quando tem, geralmente é para ele que a gente entrega a criança. Se a gente vê que existe uma situação realmente de negligência, violação de direitos, enfim, qualquer direito que seja, e que não está tendo retorno nos encaminhamentos de trabalho que a gente tem feito, a gente, né, se é de acordo do pai, se ele quer, né, a gente entrega. E o pai fica sob responsabilidade, pega a guarda e tudo mais. Mas, assim, eu, pelo menos particularmente, esse tempinho que eu fiquei, tive pouco contato com pais, porque até então só foram mães mesmo, porque, querendo ou não, é a maioria da nossa população, a maior parte das crianças hoje, né, só tem o pai, a mãe ali na certidão de nascimento. O pai é bem difícil. Eu não sei se tem alguma pergunta ainda que eu tinha que responder, mas quais os desafios do Conselho CREAS no desenvolvimento das suas atribuições frente ao desgoverno atual e a falta de investimentos em políticas públicas? Eu acho que é tudo isso que a gente falou, né? A falta de informação, se houvesse um maior investimento, eu acredito que teria mais esse acesso à informação, assim. Eu percebo isso e pouco tempo, né? Não faz muito tempo essa diferença. Porque quando eu fiz estágio no CREAS, que foi em 2017,
Tinha acabado de acabar o acesso a cursos para os adolescentes que cumpriam medida socioeducativa. Né? Antes, pelo que eu entendi, porque eu não cheguei a pegar essa época, né? Os adolescentes tinham curso, né? Senai, algumas coisas assim para fazer, e a partir de quando eu entrei já não tinha mais. Então, assim, não sei, não posso atribuir ao desgoverno atual, né? Mas eu digo assim, já foi um investimento a menos que foi feito e que eu percebi diferença, e eu era estagiária do CREAS. Agora, como conselho, eu tenho muito mais, né, acesso a isso, e percebo que isso faz muita diferença, porque muitas vezes os adolescentes, né, estão ali envolvidos com tráfico de drogas, evasão escolar e tudo, e a gente vai fazer o quê? Vai pegar o adolescente, vai prender ele na cadeira na escola e falar, é aqui que você tem que ficar, não sai, sendo que ele está lá, né, no bairro dele, onde ele tem acesso a muitas outras coisas que para ele são muito mais interessantes e que o acesso é muito mais recorrente do que ele ir para a escola, né? Então, existe sim uma dificuldade muito grande, pelo menos da minha parte, que eu vejo, de trabalhar com o direito da criança e do adolescente, principalmente por causa do desmanche da assistência social, que é algo muito importante, né? Para garantia do direito da criança e do adolescente. Mas agora chega, eu vou passar para o Caio. Bom, começando aí pela pergunta da Paula, né, desses desafios. Então, um pouco já do que a Isa falou, a gente já vem, né, com um desmonte da política pública, né, da assistência social, no caso, né, especificamente aí, onde a gente atua, né, já há alguns anos, tá? Então, isso diretamente já afeta, né, então, toda a parte de recursos, né, enfim, que são destinados, né, a vários serviços, né, que compõem a política pública de assistência social. Então, isso por si só já tem um impacto, né? Então, assim, o desafio, sim, gera uma sobrecarga, né, na equipe, porque a gente vê que os casos têm aumentado, tá, né, de encaminhamentos, né, de demandas, né, e à medida que você reduz o investimento, isso gera uma sobrecarga em toda a estrutura, na verdade. A gente fala equipe, mas a gente fala em toda a política pública, tá? O que, consequentemente, vem a comprometer a nossa atuação no sentido do número, né, de casos, né, e de estratégias, né, de repente que a gente pode construir, vamos dizer assim, tá, em relação a esse cuidado, né, essa forma de atendimento, né. Então a gente sabe que a dimensão política ela tem um papel preponderante, né, vamos dizer assim, né, no exercício, né, dessas políticas, né, na maneira, né, como se enxerga. Então a gente sabe, a gente enfrenta, né, enfim, diariamente esse descrédito, né, em relação a esses últimos governos, né, e o atual também, tá, em relação à importância, né, vamos dizer assim, do papel da assistência social, né, que muitas vezes é descaracterizado, né, vamos dizer assim, então repaginado, né, então a gente aí tem alguns retrocessos, né, importantes, né, que já tem acontecido, né, em relação à atribuição, né, de muitos profissionais aí dentro da política pública. Então, assim, é grave, né? Então, assim, o que a gente pode pensar em algumas saídas, né? Então, acho que reforçar espaços coletivos, né, de profissionais, né? A gente precisa, né, ocupar também esses espaços e reivindicar, né, sinalizar dentro das próprias conferências, por exemplo. Acho que é um momento importante para também trazer a importância das conferências municipais, né, que também estão previstas, né? Seja da criança ou do adolescente, da assistência social, né, entre outras. Então, assim, ocupar esses espaços, né, justamente reivindicar, né, a gente tem que, mais do que nunca agora, nesse momento, defender, né, a gente fala da defesa do ECA, né, que também passa por esse desmonte, né, à medida que você, né, tem uma destinação de verba menor, né, então isso enfraquece o próprio ECA. O ECA, né, enquanto estatuto, né, completando 30 anos, ele sai enfraquecido, e isso abre margem para que muitas pessoas, né, enfim, muitos governantes, né, vamos dizer assim, eles coloquem, né, aquilo que eles acham, né, de repente, importante, né, sem considerar as especificidades e as conquistas, né, que já foram consolidadas na política pública. Né. Não sei se respondi a questão. Aí tinha uma outra dos dados, né, acho que a do conselho a Isa respondeu bem, né, e bem lembrado do Disque 100. Caio caiu. O Disque 100. Acho que travou. Acho que Caio, travou.
volta lá no comecinho do Disque 100. Não, acho que só para destacar a importância do Disque 100, né, como foi feito no comentário, que é uma denúncia anônima, pode ser feita, o serviço funciona 24 horas por dia, e no caso de crianças e adolescentes, chega direto no Conselho Tutelar, também é um espaço importante, um canal importante de denúncia, né, Disque 100. Então, os dados, assim, geralmente, então, esse levantamento, né, nós, o CRES, por exemplo, a gente faz esse levantamento que não temos aqui agora, em relação às violações, até porque esses dados, né, também compete à própria vigilância, né, vamos dizer, de monitoramento, né, que é também um setor aí dentro da política pública de assistência social, né, para fazer esse levantamento de dados, para justamente dados são importantes para nortear as políticas. Então, de repente, sei lá, tem uma incidência de uma violação num dado território. Tá? Então, isso é um dado importante. Então, de repente, um território aqui de Ourinhos tem uma incidência maior de violação sexual, por exemplo. Então, isso vai nortear ações mais específicas dentro desse território. Tá? Mas a gente pode depois pensar, né, no modo aí de trazer esses dados, né, porque eu acho que são aspectos importantes. Mas, assim, o que a gente tem, a negligência, a violência física, como violações, pelo menos, voltadas a crianças e adolescentes, né, que aparecem aí, como as principais, né, aí também temos aí, seguida da violência sexual, tá, e também a violência psicológica. Então, assim, a gente tem a negligência como uma violação aí que predomina, né, vamos dizer assim, né, os canais de denúncia, ou seja, o Disque 100, acho que também por boa parte do Conselho Tutelar, mas a gente vem observando o aumento da violência física também, tá, principalmente a violência física, né, com registro de boletim de ocorrência, né, que são aquelas que produzem aí marcas, né, e passam por copia de delito, enfim. Porque a gente sabe que a violência física não necessariamente produz marcas, mas a gente tem também um aumento preocupante, e fora a violência sexual, que a gente faz também a campanha do 18 de maio todos os anos, né, porque também é um tipo de violência que é muito desafiadora para nós, né, tanto do CREAS quanto do Conselho Tutelar também, né, porque aí envolve algumas especificidades também. Mas acho que era isso. Bom, então a gente, né, combinamos de finalizando, né, depois de 1 hora, para não ficar cansativo e a gente poder aproveitar o máximo, né? Eu aprendi muito hoje com vocês dois, agradeço em nome do coletivo vocês terem aceitado o convite, estarem aqui, se responderem as perguntas. Vocês receberam bastante elogios, recomendo que depois vocês leiam, porque, né, faz bem para a gente também. Eu queria aproveitar esse finalzinho para pedir para as pessoas, quem não curtiu a nossa página, Izzy Caio, se vocês não curtiram, curtam, no Facebook, a página do Coletivo Em Frente. Sigam a gente no Instagram, emfrente.coletivo. E agora a gente está com um canal no YouTube, que está Coletivo Em Frente. O canal do YouTube, a gente postou as lives já feitas, postamos o vídeo sobre o que é mandato coletivo, e pretendemos postar todas as lives, inclusive essa, logo já estará lá disponível no nosso canal. Se inscrevam, curtam, compartilhem, digam o que vocês estão achando, e quem aí que está com a gente, que ficou até agora aí, se tiver sugestão de live, de temas que são importantes em Ourinhos, nos procurem pelas redes sociais, a gente está disponível para conversar, para ouvir, e para continuar esse debate aí, que é esse o principal objetivo do Coletivo Em Frente, né? Desde que a gente idealizou e sonhou com esse coletivo em fins de 2018, ele já tinha essa era a nossa maior perspectiva. Agradeço a todos que ficaram, né, não dá para ler todos os comentários, mas agradeço muito aos comentários, aos apoios, às pessoas que estão compartilhando. Agradeço novamente Caio e Isabela, e vocês são sempre nossos convidados. E boa noite, gente. Daqui 15 dias possivelmente tem outra live. A gente está tentando manter a cada 15 dias, então fiquem atentos às redes que logo vai ter mais. Obrigada. Se vocês quiserem falar um tchau, Isabela e Caio, abrir o microfone. Muito obrigada, viu? Sempre à disposição. Obrigado. Boa noite. Obrigado, tchau. Boa noite. Desculpa, eu te cortei, Caio. Eu te cortei. Não, imagina não. Então tá. É porque daí dá um delayzinho aqui, né? Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente.